Deixa eu caminhar aqui para o telão. Professora, desculpe os devaneios, hein? O live é essa coisa maravilhosa que a gente fica aqui papeando. Estamos aqui com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, a Regiane Bressan. Professora, a gente fica meio confuso. Como é que divide? Porque o PT é uma coisa, o partido é outro, Itamaraty. Isso dá uma complicada nessa relação internacional, hein? Porque a gente pensa assim, tá, mas aí a gente se apega no quê? No Itamaraty, mas aí desapega do que está sendo dito pelo governo. Difícil isso, hein? Bom dia a todos, aqueles que nos assistem. Realmente uma situação bastante delicada, bastante complicada, mas eu concordo que o Brasil, neste momento, está avaliando quais são os caminhos, quais são os cenários para decidir pela melhor estratégia. Nós ainda não sabemos como será o desfecho na Venezuela. Portanto, se Nicolás Maduro assumir um governo, imaginemos que a oposição consiga realmente provar que houve fraude, mas Nicolás Maduro permanece no poder, já que ele tem os militares a seu favor. Como o Brasil vai lidar com esse problema? É importante a gente lembrar que desde domingo o Brasil não está pensando em resolver a questão na Venezuela, não vai fazer isso, não tem que fazer isso. O Brasil tem que saber lidar com esse problema pensando nos interesses brasileiros. Por isso que ocasiona tanta confusão, tanta dificuldade e, por isso, a delonga do Brasil em se posicionar e também ter uma posição isenta na OEA. Porque, afinal, nem Estados Unidos, nem Chile, nem Argentina, por exemplo, fazem fronteira com Venezuela. E nós faremos e sempre faremos. Nós teremos sempre que lidar com problemas de interdependência, questões comuns. Daí a delonga, a demora, sendo que o Brasil quer ser, sim, um país líder, um protagonista, que busca sempre a negociação e a solução pacífica dos problemas. Professora, estamos todos aqui reunidos, inclusive meus colegas, né, se quiserem fazer uma pergunta também, Clarissa e Pedro. Quando o Nicolás Maduro, o que a história nos diz, professora? Qual referência a gente pode se apegar? Quando o Nicolás Maduro diz, olha, dependendo do que acontecer, vai haver uma nova revolução na Venezuela e tal. Ele está blefando um pouco? Ou assim, conhecendo o histórico da Venezuela, é bom que o pessoal se prepare? Temos realmente que estar muito atentos. Na medida em que o governo de Nicolás Maduro avançou, ele vai rompendo com as estruturas democráticas, isso a gente tem que assumir. Quando a gente fala de fraude nas eleições, eu não estou considerando apenas esses dados que estão sendo apresentados, mas a gente tem que lembrar que pelo Acordo de Barbados, assinado em outubro de 23, liderados pela Noruega, os países quiseram um comprometimento da Venezuela em eleições livres, justas, transparentes e democráticas. Quando opositores não conseguem se candidatar, como a Maria Corina Machado e Corina Iores, quando uma parcela muito pequena dos venezuelanos que estão em território estrangeiro também não tem autorização para votar, eu já consigo entender as dificuldades de uma eleição realmente democrática, porque democracia não é apenas no dia das eleições, é controle social, é manutenção de estruturas democráticas firmes, é a transparência, por exemplo, em relação à imprensa. Por isso que tudo isso ocasiona muita tensão entre a comunidade internacional. E o Brasil, ele quer o quê? Ao mesmo tempo, resolver a questão com a Venezuela, afastar os Estados Unidos da região, que sempre exerceram, sempre tiveram muita influência aqui. Então é difícil para o Brasil calibrar bem isso, tentando manter um diálogo, não apoio a Nicolás Maduro, mas uma oportunidade de diálogo e negociação com ele. Clarissa, por favor. Bom dia, professora. Obrigada pela presença aqui no Live CNN. Professora, eu queria puxar um ponto que a senhora mencionou aí, que é o Acordo de Barbados. Supondo que Nicolás Maduro permaneça no poder, o governo brasileiro parece estar fazendo um pouco, pelo menos, essa aposta, por estar fazendo aí uma série de acenos a Maduro. Caso ele permaneça no poder e o governo brasileiro decida seguir uma linha parecida com o que a gente está vendo no PT, de reconhecer essa vitória, mas outros organismos internacionais não o fizerem, como fica o Brasil do ponto de vista da diplomacia? Que tipo de implicação isso pode ter para a gente? Significaria um rompimento com o Acordo de Barbados, o fato de o Brasil manter um diálogo com a Venezuela? Que tipo de implicações na diplomacia internacional isso poderia ter para o Brasil?
Clarissa, é muito boa a sua pergunta. Realmente a situação é muito delicada e o Brasil também está bastante constrangido na medida em que não conseguiu enviar os 2 representantes do TSE para acompanhar essas eleições. Portanto, é muito fácil a gente entender que o Brasil está ciente de tudo o que está acontecendo lá e, como eu disse, está tentando tecer uma boa estratégia para lidar com, supostamente, Nicolás Maduro mais 6 anos no poder. Por que o Brasil não vê muita chance de mudança? Simples, porque ele tem os militares. Nicolás Maduro tem os militares ao seu favor. Ou seja, a gente também não teria certeza que se Edmundo Gonzalez ganhasse domingo, se até 10 de janeiro haveria uma transição democrática. A gente não tem certeza disso. É possível até imaginar que acontecesse, sim, um golpe militar, já que os militares fazem parte do governo. Eles não apenas apoiam Nicolás Maduro, mas eles fazem parte do governo. Então, o Brasil está tentando ainda manter o mínimo que existe de possibilidade de diálogo, porque o Brasil tampouco quer um conflito na região, porque isso vai afetar muito as fronteiras com o Brasil e o próprio território brasileiro. Daí a dificuldade. Para o Brasil, às vezes, é menos custoso e, a todo momento, nas relações internacionais, os estados eles fazem um cálculo de custo-benefício para entender o que cada ação dele vai ter de custo e de benefício. E para o Brasil pareceu mais vantajoso se isentar, ele não apoia, ele não está dizendo na OEA que Nicolás Maduro está certo, mas ele se isenta para ver justamente como os demais países se posicionam, sendo que a OEA não é supranacional, é uma organização formada por estados e os estados permanecem livres e soberanos. Portanto, a OEA tampouco vai, ela pode acusar, ela pode denunciar, mas a OEA também não vai resolver o problema ou levar mais democracia, vai pressionar por mais democracia na Venezuela, mas não vai resolver o problema propriamente. Professora, a senhora, até já passo a palavra ao Pedro Duran, a senhora citou a questão do TSE, né, que mandaria observadores, mas aí, opa, para lá, como assim, Maduro? Além de tudo, tu me diz que o voto no Brasil não é auditado? Não, acabou, não vão mandar ninguém. Mas o Celso Amorim mesmo assim foi. A senhora avalia que isso mostra o quão independente / separados são esses poderes, essas decisões? Porque na Venezuela você tem o Conselho Nacional Eleitoral que está debaixo do guarda-chuva direto de Nicolás Maduro. Mas aqui no Brasil, o presidente da República não manda no TSE, né? Não manda na Justiça. O Judiciário é um órgão independente. Isso nos mostra, então, que, de fato, o governo, para além de Lula, se posiciona de uma maneira, enquanto o próprio partido de outra, né? Porque Celso Amorim continuou indo e tanto que foi. Eu vejo que Celso Amorim foi para a Venezuela de maneira estratégica para avaliar como foi esse dia das eleições. Aliás, ficou muito claro que ele não esteve com nenhum dos candidatos neste dia, ele se manteve junto ao corpo diplomático justamente para trazer mais informações para o Brasil deste pleito. Então, eu não vejo o Celso Amorim indo para a Venezuela como um apoio propriamente ao Nicolás Maduro. Eu vejo ele indo para trazer informações, tanto que o Brasil ficou aguardando o seu retorno para ter condições de avaliar as próximas estratégias. O TSE, sim, tem que ser um órgão independente e, claro, na Venezuela já se rompeu com a democracia. As instituições democráticas, elas estão falidas, portanto, lá que não está funcionando direito. Aqui era o que a gente estaria esperando, ou seja, o TSE, neste constrangimento, acabou não enviando, mas cabia ao Amorim estar lá e coletar o máximo de informações possíveis para dar subsídios justamente para a decisão brasileira. Pedro Duran também está com a gente aqui nessa conversa, professora. Oi, professora, bom dia, obrigado pela conversa. A minha pergunta é bem simples e objetiva. Até quando que o Brasil pode ficar empurrando com a barriga essa situação, professora? Tem um deadline? Eu entendo, Pedro, que a cada hora o Brasil vai tendo mais elementos e vai, junto à comunidade internacional, ao meu ver, avaliando todos esses dias, o Brasil deve ter um posicionamento não descolado da comunidade internacional, mas ele não quer romper as possibilidades de diálogo com a Venezuela. Não é que ele está apoiando Nicolás Maduro, que isso fique muito claro, mas ele não quer romper com as possibilidades de diálogo. Por quê? Pedro, se o Brasil recua, acusa a Venezuela, rompe com Nicolás Maduro e se vira de costas para os problemas da região, então ele se isola, ele isola a Venezuela. Não
existe vácuo nas relações internacionais. Se o Brasil rompe com a Venezuela, eu não dou muitos meses para a China estar cada vez mais presente, como ela já está presente na nossa região. Então, há interesses geopolíticos que têm que ser defendidos. Entende por que o Brasil não pode? Para o Chile fica muito fácil. Ele não tem fronteira, ele não pretende ser líder, ele não participa de organizações regionais históricas. Então, o líder do Chile, para o Chile é muito fácil tomar esse tipo de posição e seguir junto à comunidade internacional. Então, o Brasil ele não quer se descolar do que a OEA, do que a comunidade internacional está pretendendo, tanto que Lula foi a público e disse: queremos ver as atas, mas o Brasil também não quer deixar um vácuo aqui na região, porque rapidinho vão preencher. Professora, quando a OEA, essa Organização dos Estados Americanos, quando eles pedem a prisão de Maduro junto ao Tribunal Penal Internacional, né, isso precisa ser validado por todos os integrantes? Porque o Brasil se absteve em algumas coisas, mas eu gostaria de compreender com a senhora se isso precisa ser validado por todo mundo ou eles automaticamente, não sei, tem um presidente desse grupo, uma liderança pode pedir. E mais, o que isso pode causar de efeito? Assim, porque o Tribunal Penal Internacional existe, tem sua credibilidade, mas até que ponto esse trem é capaz de passar em frente a Nicolás Maduro? Assim, tem algum efeito? Todos os estados no cenário internacional, eles são soberanos. Geralmente as organizações, eu diria que todas, com exceção da União Europeia, elas são intergovernamentais. Ou seja, nem a OEA, nem o tribunal, eles têm soberania acima dos estados. Portanto, teria efeito se toda a comunidade internacional oferecesse muitas provas e houvesse um grande apelo para esse julgamento. Mesmo assim, a gente isolaria a Venezuela, como Nicolás Maduro já está bastante isolado, mas não garante resolver a problemática doméstica. Vamos evoluir um pouco no nosso raciocínio. Eu entendo, isso é muito importante a gente entender, que possivelmente a solução da Venezuela vai ser feita domesticamente, ou por um grupo de dissidentes dos militares que não apoiarem mais o governo de Nicolás Maduro, ou uma revolução interna, manifestações populares. A solução, e é isso que a comunidade internacional está aguardando, a solução ela tem que se dar muito mais no plano doméstico do que os países, do que as organizações resolverem por eles. É claro que a comunidade internacional vai apoiar sempre a bandeira da democracia, vai defender sempre a bandeira da igualdade e, claro, estamos todos compadecidos com a situação dos migrantes venezuelanos, que estão, claro, passando fome, passando momentos bem difíceis economicamente no país. Mas é difícil a comunidade internacional por si só resolver esse problema. Por isso que é tão complexo e por isso que nós temos que avaliar e analisar a questão venezuelana por vários prismas. Ou seja, professora, se a gente ficar só nessa de polarização política, nesse lance raso, né, só manchete de Instagram, é porque tu é aquilo, ou seja, precisamos de profundidade para entender realmente o que está acontecendo. O quanto isso significa para, por exemplo, esse poder entre Estados Unidos e China. O quanto esse rompimento do Brasil com a Venezuela poderia avançar com questões geopolíticas muito grandes para além dos nossos quereres particulares, né? Para além daquilo que causa desconforto. Até porque você vê uma situação... Quem é que não quer uma democracia? Você quer minimamente, que pode não ganhar quem você gosta, mas se ganhou, que essa pessoa esteja no poder, né? Que o mínimo ocorra, que é a representatividade do povo. Ninguém está corroborando com isso, mas é importante compreender o quanto isso afeta uma geopolítica mundial. Isso mesmo. É importante também dizer que a comunidade internacional padece da situação da comunidade dos venezuelanos, da população venezuelana. Se Estados Unidos partirem para mais sanções econômicas, e pelo jeito é isso que vai acontecer, se Nicolás Maduro permanece no poder, a oposição novamente não consegue fazer a alternância que dura, né? O governo chavista ele tem 25 anos, ou seja, o país não está tendo a alternância, que é muito importante, ajuda a oxigenar, ajuda a manter, a fortalecer as instituições políticas no país. Provavelmente, se Maduro continua, o que vai acontecer? As pressões internacionais, a sanção econômica vai aumentar. E quem vai pagar esse preço? A população venezuelana. Por isso que é tão difícil encontrar aí um caminho que seja o mais factível, o melhor para todas as partes.
Professora, muito obrigada pela gentileza, por trazer o seu olhar, o seu conhecimento e o que a história nos diz, né? O que aquilo de fato nos diz. Professora de Relações Internacionais da Unifesp, Regiane Bressan. Muito obrigada, bom dia.